Mais proteína que quinoa. Em uma planta selvagem você já ouviu falar que a quinoa é um superalimento cheio de proteína? Pois, muita gente usa ela para substituir carne ou complementar a alimentação. Mas sabia que existe uma planta selvagem que tem mais proteína que a quinoa? E o melhor, ela cresce sozinha na natureza, sem precisar de plantação especial. Vamos conhecer essa planta e entender por que ela pode ser uma ótima opção para quem quer comer bem sem gastar muito. O que é essa planta e onde ela está? A planta que estamos falando se chama urtiga, ou urtiga comum. Você provavelmente já viu ela por aí, tem folhas verdes, com bordas serrilhadas e uns pelinhos finos que, se você encostar, podem causar uma coceirinha leve, mas nada grave. Ela cresce em terrenos baldios, beiras de estrada, jardins e até em quintais, principalmente em lugares úmidos. Se você mora no interior ou já passeou por uma área mais verde, deve ter esbarrado nela sem saber. Muitas pessoas acham que é mato, mas na verdade é um alimento poderoso. Em alguns países, como na Europa, a urtiga já é usada há séculos em sopas, chás e até como remédio natural. Quanto de proteína ela tem? Vamos comparar para ficar fácil de entender. Uma xícara de quinoa cozida, cerca de 185 gramas, tem 8 gramas de proteína. Parece bom, né? Mas a mesma quantidade de urtiga, folhas frescas, tem mais de 10 gramas de proteína. E se você secar as folhas e usar como farinha, a quantidade pode chegar a 25 gramas de proteína em 100 gramas, quase o dobro da quinoa. Para você ter uma ideia, um bife pequeno, 100 gramas, tem cerca de 26 gramas de proteína. Ou seja, a urtiga seca chega perto disso. É claro que ninguém vai comer só urtiga, mas ela pode ser um ótimo complemento para aumentar a proteína no dia a dia, especialmente para quem não come carne ou quer variar. Outras coisas boas da urtiga além da proteína, a urtiga tem outros benefícios que valem a pena. Ferro. Quem tem anemia ou se sente cansado pode se beneficiar. Uma porção de urtiga tem mais ferro que um bife de fígado, que já é famoso por isso. 2. Vitaminas. Tem vitamina A, boa para a visão, vitamina C, ajuda na imunidade, e vitamina K, importante para o sangue. 3. Minerais. Tem cálcio, para os ossos, magnésio, para os músculos, e potássio, para o coração. 4. Fibras. Ajuda na digestão e dá sensação de saciedade, evitando que você belisque besteiras entre as refeições. É como se fosse um multivitamínico natural, mas sem precisar tomar comprimidos. Como usar a urtiga no dia a dia? Agora você deve estar pensando, tá, mas como eu como isso? Não vou ficar catando mato por aí. Calma, tem jeitos simples de usar a urtiga sem complicação. Chá de urtiga, basta ferver as folhas secas em água por uns 5 minutos. Fica com gosto suave, parecido com espinafre. Você pode tomar puro ou com um pouco de mel. 2. Sopa. Cozinhe as folhas frescas, sem os talos duros, junto com batata, cenoura e cebola. Fica uma sopa cremosa e nutritiva, igual à de espinafre, mas com mais proteína. 3. Refogado. Depois de lavar bem, refogue as folhas com alho e azeite, como se fosse couve. Dá para comer com arroz, feijão ou até em uma omelete. 4. Farinha. Se você secar as folhas e bater no liquidificador, vira uma farinha verde que pode ser adicionada em sucos, vitaminas ou até em massas de pão e bolo. 5. Suco verde. Bata as folhas frescas com água, limão e uma maçã para adoçar. É uma forma rápida de aproveitar os nutrientes. Dica importante: nunca coma urtiga crua. Os pelinhos podem causar irritação na boca e na garganta. Sempre cozinhe, refogue ou seque antes de usar. Quem pode comer urtiga? Quase todo mundo. Mas algumas pessoas devem ter cuidado. Grávidas, evite no primeiro trimestre, porque a urtiga pode estimular contrações. Quem toma remédio para pressão alta, a urtiga ajuda a baixar a pressão, então pode potencializar o efeito do remédio. Quem tem problemas renais, ela tem bastante potássio, então é bom consultar um médico antes. Se você não se encaixa nesses grupos, pode experimentar sem medo. Comece com pequenas quantidades para ver como seu corpo reage. Onde encontrar urtiga? Se você mora em cidade grande,
Pode ser difícil achar ortiga crescendo livremente, por causa dos agrotóxicos e poluição. Mas tem algumas opções. 1. Feiras orgânicas. Alguns produtores vendem ortiga fresca ou seca. 2. Lojas de produtos naturais. Às vezes tem ortiga em cápsulas ou chá. 3. Cultivo em casa. Se você tem um quintal ou até uma varanda, pode plantar em um vaso. Ela cresce fácil e não precisa de muitos cuidados. 4. Áreas rurais. Se você conhece alguém que mora no campo, pode pedir para colher um pouco, sempre lave bem. Por que a ortiga não é tão famosa quanto a quinoa? Boa pergunta! A quinoa virou moda porque é um grão fácil de cozinhar, tem gosto neutro e foi muito divulgada por chefes e nutricionistas. Já a ortiga é uma planta do mato, que muita gente nem sabe que pode comer. Além disso, falta de divulgação, poucas pessoas conhecem seus benefícios. Preconceito. Muitos acham que é comida de pobre ou mato sem valor. Dificuldade de encontrar, não é vendida em todos os mercados, ao contrário da quinoa. Mas isso está mudando. Cada vez mais pessoas estão descobrindo a ortiga e usando ela na alimentação, especialmente quem busca uma vida mais natural e econômica. Resumindo, por que experimentar a ortiga? 1. É mais barata, cresce sozinha na natureza, sem precisar de plantação. 2. Tem mais proteína que a quinoa, ótima para quem quer reduzir carne ou ganhar músculos. 3. É rica em nutrientes, tem ferro, vitaminas e minerais importantes para a saúde. 4. Versátil, dá para usar em chá, sopa, refogado, suco e até farinha. 5. Natural e sustentável, não precisa de agrotóxicos e ajuda a aproveitar o que a natureza oferece. Se você está procurando uma forma de comer melhor sem gastar muito, a ortiga pode ser uma ótima opção. Comece devagar, experimente receitas simples e veja como seu corpo reage. Quem sabe você não descobre um novo alimento favorito. E lembre-se, sempre lave bem as folhas antes de usar e cozinhe para evitar irritações. Com um pouco de criatividade, dá para incluir a ortiga no seu dia a dia de um jeito gostoso e saudável. A ortiga é uma planta que muita gente conhece só por causar aquela coceira chata quando encosta na pele, mas ela esconde um segredo valioso. É um superalimento que pode fazer muito bem para a saúde. Vamos entender melhor como ela pode ajudar no seu dia a dia. Primeiro, é bom saber que a ortiga não é difícil de encontrar. Ela cresce em terrenos baldios, beiras de estrada e até em jardins, sem precisar de cuidados especiais. Isso significa que, em muitas regiões, você pode colher a sua própria ortiga sem gastar nada. Mas atenção, sempre escolha lugares limpos, longe de poluição ou produtos químicos, para garantir que a planta esteja saudável. Agora, imagine que você está tentando comer menos carne, mas não quer perder proteína. A ortiga pode ser uma grande aliada. Enquanto a quinoa, que é famosa por ser rica em proteína, tem cerca de 14 gramas de proteína a cada 100 gramas, a ortiga seca pode ter até 25 gramas no mesmo peso. Isso é mais do que o dobro. Para quem faz academia ou quer manter a energia em dia, incluir a ortiga na alimentação pode ser uma forma simples e barata de garantir os nutrientes que o corpo precisa. Além da proteína, a ortiga tem ferro, que ajuda a evitar anemia e dá mais disposição. Também é rica em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, e em cálcio, importante para ossos e dentes. Ou seja, é um pacote completo de benefícios em uma planta que muita gente nem imagina que pode comer. E como usar a ortiga na cozinha? Dá para fazer muita coisa. Uma das formas mais fáceis é preparar um chá. Basta ferver as folhas em água por uns 10 minutos, coar e tomar. O sabor é suave, parecido com o de um chá verde, e você pode adoçar com mel se quiser. Outra opção é fazer uma sopa. Você pode refogar a ortiga com alho, cebola e um pouco de azeite, depois adicionar água ou caldo de legumes e cozinhar até ficar macia. Se quiser algo mais prático, experimente bater as folhas no liquidificador com água e um pouco de limão para fazer um suco verde. Ou ainda, seque as folhas e triture até virar uma farinha, que pode ser usada em pães, bolos ou até para engrossar molhos. Se você nunca experimentou ortiga antes, comece com pequenas quantidades para ver como seu corpo reage.
Algumas pessoas podem sentir um leve desconforto no estômago no início, mas isso costuma passar depois de alguns dias. E não se esqueça, sempre lave bem as folhas e cozinhe antes de comer, para evitar qualquer irritação na boca ou na pele. Incluir a ortiga na alimentação é uma forma de comer de maneira mais natural e sustentável. Você aproveita o que a natureza oferece, sem precisar de produtos industrializados ou agrotóxicos. E o melhor, pode ser uma alternativa econômica para quem quer se alimentar bem sem gastar muito. Então, que tal dar uma chance para a ortiga? Experimente uma receita simples, como um chá ou uma sopa, e veja como ela pode fazer parte do seu cardápio. Com o tempo, você pode ir testando novas formas de usar essa planta e descobrir como ela pode deixar suas refeições mais nutritivas e saborosas. Afinal, comer bem não precisa ser complicado nem caro. Às vezes, a solução está bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, crescendo no quintal de casa. E se eu te disser que essa planta que muitos consideram apenas um mato incômodo pode ser uma das fontes de proteína mais poderosas que você já viu? Pois é, a ortiga não só tem mais proteína do que a quinoa, aquele grão supervalorizado que muita gente paga caro no supermercado, como também é cheia de outros nutrientes que fazem bem para o corpo. Enquanto 100 gramas de quinoa cozida tem cerca de 4 gramas de proteína, a mesma quantidade de ortiga fresca pode chegar a 5 ou até 6 gramas. E o melhor, ela é de graça, cresce sozinha e não precisa de nenhum cuidado especial para brotar. Mas não é só isso. A ortiga também tem ferro, cálcio, magnésio e vitaminas A e C, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, melhorar a pele e até dar mais energia no dia a dia. Imagine só, em vez de gastar dinheiro com suplementos caros, você pode colher uma planta que nasce no terreno baldio da sua rua ou no canto do seu quintal. É claro que, como qualquer alimento, ela não faz milagre sozinha, mas pode ser um ótimo complemento para uma dieta equilibrada. E não pense que a ortiga é só para sopas ou chás. Com um pouco de criatividade, dá para usar ela em várias receitas. Já ouviu falar de pesto de ortiga? Basta bater as folhas com alho, azeite, castanhas e um pouco de queijo, ou levedura nutricional, se você for vegano, para fazer um molho delicioso para massas ou saladas. Ou que tal um refogado rápido com alho e um fio de azeite, misturado com arroz ou batatas? O sabor é suave, parecido com espinafre, mas com um toque terroso que combina com quase tudo. Outra ideia simples é usar a ortiga em omeletes ou tortas. Basta picar as folhas bem fininhas, refogar um pouco para tirar o efeito de queimação e misturar com ovos, queijo ou outros legumes. Se você gosta de pães caseiros, pode adicionar a ortiga desidratada e triturada à massa, fica com uma cor linda e um sabor diferente. E para quem curte um lanche rápido, dá até para fazer chips de ortiga no forno, como se fossem chips de couve, só que com um toque mais selvagem. O legal é que, ao usar a ortiga, você não está só comendo algo nutritivo, mas também reaproveitando um recurso que muita gente joga fora. Quantas vezes você já arrancou uma ortiga do jardim e jogou fora sem pensar duas vezes? Pois é, agora você pode olhar para ela com outros olhos. E o mais bacana é que, ao incluir plantas como essa na sua alimentação, você está ajudando a reduzir o desperdício e a dependência de alimentos processados. Claro, é sempre bom ter cuidado na hora de colher. Escolha lugares limpos, longe de ruas movimentadas ou áreas com agrotóxicos. Lave bem as folhas antes de usar e, se possível, prefira as mais novas, que são mais macias e menos fibrosas. Se você nunca experimentou, comece com pequenas quantidades para ver como seu corpo reage. Algumas pessoas podem sentir um leve desconforto no estômago no começo, mas isso é normal com alimentos novos. No fim das contas, a ortiga é um exemplo perfeito de como a natureza já nos oferece tudo o que precisamos para nos alimentarmos bem, sem precisar de embalagens plásticas, rótulos complicados ou preços exorbitantes. Ela está aí, crescendo sem pedir nada em troca, esperando para ser descoberta. Então, da próxima vez que você vir uma ortiga, em vez de passar longe, que tal dar uma chance a ela? Você pode se surpreender com quanto essa plantinha simples pode fazer pela sua saúde e pelo seu bolso. E o melhor, sem frescura, sem modinha e sem gastar uma fortuna. E não é só a ortiga que esconde esses superpoderes.
Existem várias outras plantas selvagens por aí que muita gente ignora, mas que são verdadeiros tesouros nutricionais. Um exemplo é o dente de leão, aquela erva daninha que aparece nos jardins e calçadas. Suas folhas são ricas em ferro, cálcio e vitamina K, e podem ser usadas em saladas ou refogadas como espinafre. As flores, então, viram um chá delicioso ou até um mel caseiro se você tiver paciência para cozinhá-las com açúcar. Outra planta que poucos conhecem é a beldroega, que cresce em terrenos baldios e até em vasos de plantas. Ela tem um sabor levemente azedinho e é cheia de ômega 3, aquele nutriente que muita gente só encontra em peixes como o salmão. Você pode comer as folhinhas cruas na salada, misturar no arroz ou até fazer um suco verde com elas. E o melhor, ela aguenta bem o calor e a seca, então é fácil de cultivar em casa. O que essas plantas têm em comum? Todas são fáceis de encontrar, crescem sem precisar de cuidados especiais e, na maioria das vezes, são de graça. Enquanto a gente corre para o supermercado atrás de alimentos fit ou superfoods importados, esses verdinhos estão aí, ao alcance das mãos, esperando para serem colhidos. É claro que é importante ter cuidado, nem toda planta selvagem é comestível, e algumas podem ser tóxicas. Por isso, o ideal é aprender com quem entende, como um guia de plantas alimentícias ou um livro confiável, antes de sair colhendo qualquer coisa. Mas o ponto principal é esse: a natureza já nos dá tudo de bandeja. Não precisa de dietas da moda, suplementos caros ou alimentos industrializados para ter uma alimentação saudável. Basta olhar ao redor com curiosidade e disposição para experimentar. Quem sabe, em vez de gastar dinheiro com quinoa ou proteína em pó, você não descobre que o quintal de casa ou o parque perto do trabalho já tem tudo o que você precisa. E não é só uma questão de economia. Quando a gente aprende a usar o que a terra oferece, também cria uma conexão diferente com o que come. Deixa de ser só um consumidor e passa a ser alguém que entende, valoriza e respeita os ciclos da natureza. Isso sem falar no sabor. Uma salada de urtiga refogada com alho ou um chá de dente de leão fresquinho tem um gosto único, que nenhum produto de prateleira consegue imitar. Então, que tal começar pequeno? Na próxima vez que for ao mercado, experimente levar para casa um maço de alguma folha selvagem que você nunca provou. Ou, se tiver um cantinho de terra, plante algumas sementes e veja o que acontece. Pode ser que você descubra um novo ingrediente favorito, economize uma grana e ainda ajude a reduzir o desperdício de alimentos. Afinal, o que muita gente chama de mato pode ser, na verdade, a sua próxima refeição nutritiva e cheia de sabor. E não precisa ser nada complicado. Muitas dessas plantas crescem até em vasos ou frestas de calçada, como a beldroega, que aparece sozinha em jardins e tem mais ômega 3 que alguns peixes. Ou a serralha, que muita gente arranca como erva daninha, mas que pode ser usada em refogados ou até em sucos verdes. O legal é que elas não exigem adubo caro nem cuidados especiais, a natureza já fez o trabalho duro por você. Outra vantagem é que essas plantas costumam ser mais resistentes a pragas e secas do que as verduras tradicionais. Enquanto uma alface pode murchar com o calor, a bertalha ou o caruru continuam firmes, como se estivessem acostumados a sobreviver sem mimos. Isso significa menos desperdício na cozinha e mais comida na mesa, mesmo quando o tempo não colabora. Se você mora na cidade, pode encontrar algumas delas em feiras orgânicas ou até em terrenos baldios. Só tome cuidado para não colher em lugares poluídos ou perto de estradas. Já quem tem espaço pode deixar um pedacinho do quintal selvagem e observar o que brota. Muitas vezes, as plantas mais nutritivas são justamente as que aparecem sem serem convidadas. E não é só questão de saúde ou economia. Quando a gente passa a enxergar comida onde antes via só mato, algo muda na forma como nos relacionamos com o mundo. De repente, aquele passeio no parque vira uma caça ao tesouro gastronômico. Uma caminhada no campo deixa de ser só um programa e se transforma em uma aula prática de como a natureza oferece tudo o que precisamos, muitas vezes de graça. Claro, é importante ter cuidado. Nem toda planta é comestível, e algumas podem ser confundidas com espécies tóxicas. Por isso, o ideal é começar com as mais conhecidas, como a ortiga, o dente de leão ou a taioba, que, aliás, precisa ser cozida antes de comer. Se tiver dúvida,
Pergunte para alguém que entende do assunto ou use aplicativos de identificação de plantas. Com o tempo, você vai pegando o jeito e reconhecendo as espécies com facilidade. O mais legal é que essa descoberta não precisa ser solitária. Que tal chamar os amigos para um piquenique com pratos feitos só com ervas daninhas? Ou ensinar as crianças a identificar plantas comestíveis no quintal? Além de ser divertido, é uma forma de passar adiante um conhecimento que muita gente está perdendo. No fim das contas, explorar essas plantas é como abrir uma porta para um mundo que sempre esteve ali, mas que a correria do dia a dia nos fez esquecer. É uma chance de comer melhor, gastar menos, se reconectar com a terra e ainda surpreender o paladar. E o melhor, não precisa de receita mirabolante nem de ingredientes importados. Basta olhar ao redor com curiosidade e deixar a natureza mostrar o caminho.